A religião do mundo antigo foi tremendamente influenciada pela Mesopotâmia. Sua forma final foi a religião do Novo Império Babilônico em meados de 600 a.C., que combinava heranças vindas desde a pré-história por civilizações como sumérios, acadianos, arameus, assírios e ainda relações com hititas, hurrianos e elamitas. Conheceremos a fase mais antiga dos ritos babilônicos e sua relação com os judeus neste primeiro episódio dos especiais sobre a religião de Babilônia e os ritos de Tammuz e Ishtar. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde nesta série especial sobre a Idade do Ferro avaliamos a linha do tempo sob 7 saberes já conhecidos aqui do nosso canal: a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações e conferindo a bibliografia deste episódio nas descrições abaixo do título. Este talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal para desfazer fake news e lendas de internet, pois não se defende a verdade com mentiras. Lembre que tudo que você verá a seguir é uma rápida generalização tentando expressar mais de 2.500 anos de várias tradições religiosas e variantes dos mitos mesopotâmicos. Se você quiser saber mais ou contra-argumentar, aí vai ter que seguir a bibliografia e ler por você mesmo. Nos pautamos principalmente pela obra do antropólogo mundialmente reconhecido Mircea Eliade. Veja as referências bibliográficas e faremos uma relação teológica com os profetas da época do Novo Império Babilônico. As manifestações dos deuses babilônios ocorriam nos eventos da natureza, não havendo para eles a dicotomia entre o mundo natural e sobrenatural. Os deuses da Mesopotâmia eram forças da natureza como En, chamado pelos semitas de Anu, o céu estrelado, Enlil, o deus do vento, e Enki, em acadiano Ea, o senhor da terra, da magia e civilizador. Os deuses eram concebidos como antropomórficos, representados em estatuetas que eram vestidas, alimentadas e recebiam um templo para morar. Entre as divindades mais famosas estavam os deuses astrais, o deus da lua, chamado de Sin ou Nana. Em algumas versões era o pai do sol e da estrela avistada como planeta Vênus. Shamash ou Utu era o deus solar da justiça, da verdade, dos pactos e da força que cruzava o céu no seu carro. E, por fim, a famosa deusa do sexo, da fertilidade, dos amantes, das prostitutas e às vezes até da guerra, Inanna, conhecida pelos semitas como Ishtar, identificada astronomicamente como o planeta Vênus, retratada sempre nua ou em vestes sensuais, cujo símbolo era a estrela de 8 pontas. Foi muito adorada em Canaã como Astarote, e você pode ver o tipo de religião e culto que se desenvolveu neste especial sobre a religião de Canaã, clicando no link que está aparecendo. Provavelmente na época do reinado do rei Manassés, em seu mergulho pela idolatria, o culto de Ishtar foi amplamente difundido em Judá. A adoração a uma deusa é condenada pelo profeta Isaías. Na censura aos idólatras, o culto a Deus é descrito como uma estátua em meio ao jardim, que recebia cultos de mistérios regados a comidas como ensopados com alimentos abomináveis à lei de Deus, como o porco e o rato, mencionados neste texto, e proibidos também em Levíticos 11. O profeta Jeremias, contemporâneo da ascensão de Babilônia, menciona no capítulo 7 que a rainha do céu era adorada junto com Baal, com ritos de ofertas de bolos, queimar incenso e libações associados à prática de furto, assassinato, adultério, mentira e desprezo ao órfão e à viúva. Em Jeremias 44, o profeta condena as colônias de judeus que se refugiaram no Egito e se contaminaram pela idolatria. É bem sabido que Ishtar no Egito se identificava com Ísis, a rainha dos deuses,
mas lá simbolizada pela estrela Sirius em lugar do planeta Vênus. Na verdade, além de Vênus, cujos movimentos foram minuciosamente documentados pelos babilônios, eles já conheciam o movimento celestial dos planetas Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno, todos associados a divindades. Na mente do babilônio, tudo era cíclico, dos movimentos astronômicos aos ritmos da vida, de forma que, se pudessem prever ou adivinhar, poderiam controlar os deuses ou se antecipar a eles. Ao contrário da mente hebraica, cujo livro de Gênesis estabelecia uma história com início e linear, a mente dos babilônios via a história como um eterno retorno, onde o cosmos e a história retornariam ao caos e seguiria novamente se desenvolvendo. O universo era eternamente cíclico. E neste sentido que a astrologia era talvez a mais importante das formas que os babilônios utilizavam para tentar prever o futuro, tentando interpretar ainda alguns padrões, incluindo a forma da água, do óleo na água, o movimento das chamas, o voo dos pássaros, interpretação de sonhos, o exame de entranhas, muito bem conhecidos entre outros povos. Os ciclos da natureza coincidiam com os astros. O calendário era, portanto, a ferramenta de controle e previsão. Mesopotâmicos e judeus entendiam os astros como um grande relógio celestial. Mas enquanto os babilônios viam os deuses nos corpos celestiais, o livro de Moisés descrevia-os apenas como luminares ou coisas inanimadas feitas para iluminar e marcar as estações. Os deuses babilônicos eram interpretações da natureza, mas o deus hebreu estava fora da natureza. Para o mesopotâmico, o Deus se manifestava na estátua. Já para o hebreu, seu Deus não podia ser limitado a uma estátua, ou então isso o tornaria um ídolo, que é aquilo que é adorado por alguém, mas não tem eternidade. Um outro tipo de Deus mesopotâmico era aquele entendido como herói civilizador, e podia ser até um homem que viveu numa época primordial. O famoso Tammuz, ou Damuzi, ou Dumazi, em algumas versões, é um desses exemplos. Ele é alvo de inúmeras teorias da internet que o apontam que Tammuz é a versão suméria de Nimrod da Bíblia. Em outras versões, seria o filho de Nimrod, que foi amamentado pela viúva deixada por ele, uma tal Semirâmides. Ou, em teorias de conspiração, do lado ateu, seria o mito de onde copiaram a ideia para a história de Jesus Cristo e do nascimento virginal. Teóricos crentes e teóricos céticos usam o mesmo personagem em várias imagens de internet para justificar a sua ideia. Mas, afinal, segundo o que a arqueologia pode nos contar, como era o culto de Tammuz? Em primeiro lugar, nós não sabemos quase nada da mãe dele e não há figuras dele sendo amamentado no colo de sua mãe. Em segundo lugar, Semirâmides foi uma rainha da Assíria e viveu não na época de Nimrod, mas na época do reino dividido de Israel e Judá, talvez paralelo ao reinado de Jeroboão II. E você vê no meio do conteúdo do vídeo que está aparecendo neste link acima, caso queira saber mais sobre Semirâmides. Agora vamos ao mito, conforme as fontes cuneiformes que chegaram até os antropólogos e arqueólogos. Tammuz ou Damuzi era um humano que, segundo os relatos sumérios, teria sido um rei que viveu antes do dilúvio e, para começar, nunca construiu uma torre como Babel, portanto não pode ser equiparado a Nimrod nem a seu filho, se é que Nimrod teve algum filho. Aliás, o pouco que sabemos de Nimrod pela Bíblia é que ele era da linhagem de Cã, filho de Cush, que era um homem poderoso, um caçador, e que construiu a Torre de Babel, sendo o primeiro monarca a tentar reunir um império. Nada é dito sobre uma esposa ou filhos, a não ser que ele também construiu as cidades de Uruk, Nínive, Acade e Cauné.
Existem alguns relatos na literatura judaica não bíblica sobre Nimrod, mas nada que se possa ser levado a sério do ponto de vista teológico ou histórico. Nimrod, o rebelde, não era um pastor como Tamuz, era um caçador e parece se identificar mais com o mito de Gilgamesh, que também era rei de Uruk e lutou com feras, mas em nada com Tamuz, descrito no mito como um pastor que produzia lã e leite. Este pastor disputa o amor de Ishtar com Enkidu, um agricultor filho de Enki, o deus da terra e herói civilizador da Suméria, que em outro mito comeu frutos e ficou doente até ser ajudado por sua esposa, a Senhora da Costela. Em resumo, Tamuz é um pastor que tem uma disputa com um agricultor e teria vivido antes do dilúvio. Tamuz não tem qualquer associação ao Sol, a não ser que Utu, o deus Sol, é seu cunhado na história, no mito, e na disputa pela mão de sua irmã, julgou a causa e deu ela em casamento a Tamuz. O único poder de Tamuz, como um deus, é fazer a seiva das plantas subirem para frutificarem através da sua união sexual com Ishtar, o que é conseguido pelo rei ou adorador de Tamuz, encenando seu casamento com a deusa através da prostituição cultual entre o rei e a sacerdotisa. Essa foi a origem dos cultos da fertilidade. Seus adoradores faziam pequenos jardins, plantando alfaces e ervas em sua honra, e a palmeira tamareira era seu símbolo. Só quando seu culto atingiu povos e regiões montanhosas como Líbano e outros lugares onde ele foi identificado como Baal, Haddad ou Texub, é que começou alguma associação dele com os carvalhos ou cedros, que retinham sua seiva na estação seca, liberando na primavera. Em Israel, o culto debaixo de árvores frondosas e o culto de Tamuz influenciou ainda em tempos remotos tribos do Egito, onde surgiu a versão Horus e Ísis, ou no mundo grego Adonis e Afrodite, assim como o mito de Baal em Canaã. Graças a isso, especula-se que Tamuz tenha seu equivalente nos deuses nórdicos e nos carvalhos sagrados, que poderiam ser a primeira versão da árvore adaptada mais tarde para a árvore natalina, quando estes povos se tornaram cristãos. Mas o problema disso é que existem muitas versões sobre a origem da árvore de Natal, poucas certezas e nenhuma fonte sobre os detalhes e ritos da religião druida que não guardou ensinamentos escritos. É certo que a origem da árvore de Natal vem de costumes nórdicos pré-cristãos e que eles tinham carvalhos dedicados a Thor, Donar e outros deuses, mas a relação nórdicos e mesopotâmicos precisa remeter a um passado tão distante que não podemos ter certeza de que estamos falando de variantes do mesmo mito. Até porque todos os povos, em especial os nórdicos, têm mitos relacionados a uma árvore cósmica que conecta o universo e dá suporte à vida. E este pode ser uma memória ancestral da árvore da vida, que inclusive vemos nos mitos mesopotâmicos e não está ligada ao mito de Tamuz. Como vemos, a ideia de que o pinheiro de Natal é uma referência a Tamuz é mais uma interpretação com certo nível de evidência e nenhuma prova. Tamuz compartilha o mito de Inanna ou Ishtar, que foi visitar sua irmã no Kur, o mundo dos mortos, onde sua irmã é rainha e onde Inanna fica presa ao conseguir voltar da morte e precisa encontrar alguém que a substitua no mundo dos mortos. Então que ela encontra Tamuz, que neste tempo a traiu, ou em algumas versões, estava se orgulhando de reinar sozinho. Inanna o condena ao mundo dos mortos. A sua ausência como deus da fertilidade produz uma seca terrível e então os deuses decidem deixá-lo durante metade do ano no inferno, o que corresponde ao período de seca, e depois trazê-lo de volta para fertilizar a natureza, enquanto sua amante fica lá em seu lugar e assim eles nunca se encontram.
A iconografia de Tammuz o mostra como um homem sumério dando brotos floridos na primavera aos rebanhos. Não há nenhum pinheiro de Natal, não há neve, não há um culto solar, nem uma virgem que teve um filho, absolutamente nada. O diferente disso é anacronismo, desinformação e fatos torcidos para montar teorias que até intencionam lutar contra a idolatria, mas repito, não se defende a verdade com um erro. Não há sociedade que não encontre algum paganismo. Mesmo os judeus souberam aproveitar o que lhes servia, rejeitando após o exílio qualquer adoração aos outros deuses. Tome, por exemplo, o mês de Tammuz, que equivalia a junho ou julho do nosso mês, um mês babilônico que curiosamente ainda aparece no calendário judaico, assim como cristãos ainda usam no seu calendário referências a deuses romanos como janeiro e fevereiro. Os babilônios usaram um calendário lunisolar de 12 meses, que em cada mês iniciava com uma lua crescente, um símbolo importante no Oriente até hoje. Às vezes eles adicionavam um 13º mês para ajustar o ciclo solar, mas o ano começava sempre na primavera, no equinócio da primavera, que é o momento quando o Sol entrava no hemisfério norte, trocando a estação do ano, mais ou menos o nosso mês de março. Essa percepção não era apenas babilônica, na verdade, diversas culturas entenderam que era extremamente eficiente para marcar o ano novo, definindo por uma referência solar que marcava a nova estação, uma vez que são os ciclos solares que determinam o tempo de um ano. Em Babilônia, a festa de Tammuz equivalia ao 10º dia do primeiro mês babilônico, em torno do que equivale para nós a março, início da primavera no hemisfério norte, quando o casamento dele com a deusa era celebrado no rito entre o rei e a sacerdotisa. Esta festa não tinha nenhuma relação com o nosso 25 de dezembro, uma data do mitraísmo que supostamente marcava o nascimento do deus Sol, cujo culto de mistérios os soldados romanos aprenderam de gregos e persas. Então, além de ser completamente errado relacionar Tammuz com Nimrod e com o Natal, ele na realidade estava relacionado com o Ano Novo Babilônico. Nunca seu ritual referiu-se ao seu nascimento e, na verdade, celebrava o seu casamento. No entanto, o mês de Tammuz vinha meses depois do Ano Novo e era o auge do verão, seguido da estiagem, considerado a época em que Tammuz estava preso no mundo dos mortos e por isso as plantas não brotavam e os animais não nasciam. Até que uns 6 meses depois, segundo o ritual, chegavam as chuvas e os campos se recuperavam até explodirem em vida nova na primavera. E isso era considerado não o nascimento, e sim a volta de Tammuz do mundo dos mortos. Perceba que absolutamente não há nada a ver com o clima invernal da Europa nórdica. Não há nascimento ou celebração pelo nascimento de um bebê, nem neve, nem culto solar, e está muito mais relacionado com a época das chuvas. É importante destacar que estes ritos e crenças não tinham nenhum objetivo salvador para os adoradores babilônios, nem de perdão ou vida eterna, pois o pós-vida para os babilônios era embaixo da terra comendo poeira, ou esperando coisa melhor vindo das ofertas que eram derramadas na terra ou sobre o túmulo dos mortos. O rito de Tammuz era uma forma de entender a inevitabilidade da morte, e por isso as mulheres choravam por ele. Ezequiel capítulo 8 nos mostra uma das descrições mais claras do culto de Tammuz, que era praticado nos dias anteriores ao cativeiro em Babilônia. O profeta descreve a hipocrisia dos que dizem adorar Yahweh, mas escondidos nas câmaras do templo adoram répteis e animais imundos. Este réptil pode ter sido o dragão, um dos símbolos de Marduk,
que pode ser visto nos murais de Babilônia. O dragão na literatura bíblica é sempre uma referência ao tentador do Jardim do Éden, portanto o diabo na visão bíblica, ou seja, ao cultuar ídolos, os judeus estavam adorando o próprio pai da mentira. Ao falar da serpente do Éden, do Leviatã ou do dragão no Novo Testamento, os autores bíblicos estavam tomando figuras míticas da religião babilônica e dando novo significado para dizer que aquela religião era a contrafação da religião verdadeira. A seguir, Ezequiel descreve sacerdotes voltados para o Oriente adorando o sol, o que é justamente o contrário da lei de Moisés, que mandou construir o santuário onde o adorador devia dar as costas à nascente do sol para entrar nele. Mas Ezequiel os vê dando as costas ao templo, simbolicamente ignorando os 10 mandamentos que ficavam no templo e adorando o sol, como vimos, era Utu Shamash, o deus das leis babilônicas. Ezequiel não está falando aqui de Tamuz. Tamuz aparece no outro verso desse texto, quando as mulheres estão chorando por ele no ritual de sua morte. Ezequiel 8 estabelece o padrão da idolatria pelo qual os judeus estão sendo levados ao cativeiro, sendo a adoração ao diabo, disfarçado em ídolos, a mudança da lei de Deus e a espera num falso Messias. Este é um tema teológico atemporal que realmente devemos aplicar à religião moderna. E que mandamento podia prevenir a idolatria e deixar claro quem era o verdadeiro Deus? O sábado, o 4º mandamento, identificava que o Deus único, Yahweh, era o Criador e não uma coisa criada como o sol, um mero luminar. Yahweh fez tudo em 6 dias e ao descansar no 7º, cada homem e mulher estava reconhecendo que obedecia ao Criador e não à sua própria vontade. Não à toa, a sequência em Ezequiel 9 menciona que Deus selaria os fiéis antes que o juízo chegasse sobre os adoradores dos deuses falsos, quando Jerusalém fosse finalmente destruída pelos babilônios. E como eles seriam selados? A visão do profeta fala de um mensageiro de Deus marcando a fronte dos fiéis. Já em Ezequiel 20, na continuidade dessa linha de pensamento, um grupo de anciãos procura o profeta para saber o porquê seus pais pecaram contra Deus, por que seu povo foi destruído, e Ezequiel responde contando a história de como Deus os tirou do Egito e fez um pacto, lhes dando como sinal o sábado, argumento repetido por Ezequiel no verso 12 e no verso 20, onde ele destaca o sábado como um sinal de Deus. O sábado como sinal entre Deus e seu povo é mais uma vez destacado por Ezequiel ao listar os pecados pelos quais eles estavam sendo julgados. Abre aspas, no meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Fecha aspas, Ezequiel 22, 7 a 8. Mas como este é um canal que conecta história e teologia, não poderíamos terminar sem mencionar que na teologia geral da Bíblia, quando João escreveu o Apocalipse, retomou a bagagem teológica dos profetas do Antigo Testamento. Babilônia, que já não existia quando João viveu na era cristã, é lembrada em suas profecias como símbolo da apostasia cristã que no final dos tempos, exatamente como na época de Ezequiel, verá um anjo passando e selando na fronte os fiéis que não praticam os pecados de Babilônia. O julgamento sobre Jerusalém, histórica, que se ufana de ser fiel a Deus, mas em seguida vai atrás dos deuses de Babilônia, virando as costas para a lei de Deus, é a inquestionável tipologia do cristianismo moderno, sempre se dizendo fiel a Deus, mas ignorando sua lei e achando motivos para dizer que tal lei foi anulada, trocada, e com isso seguindo a vontade de homens em lugar do mandamento de Deus. No final, o grande ídolo
é a opinião humana trocado pelo assim diz o Senhor. O profeta Isaías, descrevendo a hipocrisia de Israel no capítulo 7 de seu livro, disse que eles desobedeciam à lei de Deus, cometiam crimes e depois se diziam crentes e que nada lhes ocorreria porque eram o povo eleito, o povo abençoado, porque tinham o templo do Senhor no meio deles. Não te parece um pouco a teologia do mundo atual? O padrão é o mesmo na atual religiosidade líquida da modernidade. As pessoas acham que podem viver como desejarem desde que frequentem sua igreja e façam parte dos eleitos, dos que aceitaram Jesus, dos que foram salvos, do povo com o DNA certo, do povo com os rituais certos, do povo que fala o nome de Deus com a pronúncia correta ou que escreve na língua correta. Fazem parte de uma elite que canta vitórias aqui neste mundo sem mudar a forma de viver e nem sabe que está sendo pesada na balança. Como israelitas vão ao templo, mas dão as costas aceitando um outro Deus de outros mandamentos mais fáceis e convenientes para eles. Só que este outro Deus não é o sol, nem símbolos e figuras que supostamente representam o sol. Este Deus é, como diz o profeta Jeremias, seus próprios conselhos, sua própria opinião. Abre aspas, mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Fecha aspas, Jeremias 7:24. Opinião, o maior ídolo da atualidade. Pessoas se ofendem por ter opinião desafiada ou corrigida. Famílias se dividem por opiniões diferentes. Opinião, o ídolo mais acariciado de cada um de nós. Um ídolo elevado pelas redes sociais, onde procuramos alguém que diga o mesmo que dizemos, para que a opinião se torne um Deus mais forte, no qual nos agarramos. Opinião é aquilo que criamos quando não há fatos e nem temos revelação das Escrituras, mas nossas percepções conectam nosso gosto a uma aparente lógica. Uma opinião é aquilo que gostaríamos que assim fosse, ignorando se realmente assim é ou não é. Os algoritmos de internet detectam nossas preferências e nos enviam conteúdos que fortalecem ainda mais o Deus opinião de cada um de nós, que nos tranca numa bolha de conteúdos específicos, onde só nossa opinião pode ser adorada sem nenhum questionamento. E todos nós, orgulhosos, achamos que somos questionadores por questionarmos opiniões diferentes da nossa, mas o questionador honesto é, na verdade, aquele que questiona suas próprias opiniões. Jeremias 7:24 diz: estamos andando em nossos próprios conselhos, e isso é tão ilusório quanto adorar o sol ou Tamuz. Aliás, Tamuz e Shamash não eram os maiores deuses de Babilônia. Então não perca o próximo episódio com o famoso Enuma Elish, o mito da criação babilônica, a Torre dos Deuses e o papel do rei de Babilônia nos ritos religiosos. Até a próxima!